Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Como dito, vamos falar essa noite da Lei Complementar 040, Lei de outubro de 1992. Nós vamos, como objeto de estudo, focar nos artigos que mais caem, tanto em provas de concurso, quanto em processo seletivo. Essa lei é a que mais é cobrada no que diz respeito a essas condições, e esses dois artigos é a especificidade dessas cobranças, ou seja, o artigo 163 e 164. E o que versa o 163 e o 164? O 163 ele versa dos deveres do servidor, enquanto que o 164 versa acerca das proibições do servidor público. Então nós estamos falando acerca da Lei Complementar 040 e vamos falar dos deveres e das proibições, artigos 163 e 164. A todos que chegaram, eu desejo as boas-vindas e qualquer dúvida podem me interromper para fazer aí as suas perguntas. Abra seu microfone, levante a sua mão aí que tem no canto inferior da sua tela, escreva sua mensagem no chat. Essa aula ficará gravada e o link vai ser disponibilizado também no grupo para aqueles que por algum motivo tiverem que sair e se ausentar da aula. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Vamos dar, então, o primeiro pontapé aqui para entendermos acerca dessa legislação. Primeira coisa importante de dizer que esta lei ela é muito ampla e ela possui muitos artigos, mas, conforme o edital, o que nós vamos estudar aqui é aquilo que está sendo pleiteado para esse certame do processo seletivo e normalmente é o que se cobra também nos concursos, que é o artigo 163 e o 164. O 163 ele vai falar dos deveres e o 164 vai falar das proibições. Então, se você está com seu material de anotação, a primeira coisa que eu peço é que você escreva isso. O artigo 163 vai tratar do dever e o artigo 164 vai tratar das proibições. Pois bem, como dever do servidor, primeiro ponto, você deve entender que ele deve exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. Esses termos que você vai identificar no artigo 163, é bom que você leve ele para a sua prova. Em sua maioria, são verbos e estão no imperativo. Exercer, observar, cumprir, atender, isso também é uma forma de você identificar no que diz respeito à Lei 040, a lei orgânica do município de Uberlândia. Porque se nós vamos falar da lei de contrato, se nós vamos falar de outras legislações, nós vamos também encontrar em imperativos de verbos nessas legislações e não necessariamente vai estar tratando da parte dos deveres. Falando da lei orgânica, que é o objeto de aula nosso hoje, o artigo 163, que vai versar sobre os deveres, você vai observar esses verbos no imperativo, como o caso do 1, que é exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. Ser leal às instituições a que servir, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as ordens superiores quando, exceto manifestamente ilegais. Eu já paro por aqui para trazer uma observação para você. Na prova, o seu examinador vai tentar te confundir. Ele vai dizer para você que você deve cumprir todas as leis, todas as ordens que vieram dos seus superiores, inclusive aquelas manifestamente ilegais. Ou ele vai dizer que, exceto as legais. E uma palavrinha, uma letra que ele vai tirar, o examinador, ele vai derrubar a sua assertiva e vai reduzir a sua nota de prova. Então, na hora que você estiver fazendo a sua prova, a primeira dica que eu passo para você é que tenha calma. Comece a circular palavras restritivas, palavras que te chamam a atenção, como, por exemplo, exceto, apenas, somente, exclusivamente. Essas palavras, você deve dar atenção a elas para que você não passe desapercebido na hora da resposta. Seguindo, atender com presteza. E aí se divide em três partes, a A, a B e a C. Primeiro, atender com presteza ao público em geral, prestando as observações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo. Então, o servidor público, as informações que é requeridas a ele, a menos que haja um sigilo e uma proteção por esse sigilo, o servidor deve prestar essas informações que são requeridas. É atributo do servidor fazer isso. A expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento ou situações de interesse pessoal. Quando o servidor está no ato dele, quer seja tanto o servidor, aquele que é o temporário ou aquele que é o efetivo,
quer seja funcionário, quer seja servidor, quer seja o agente público, por ocasião de solicitação para algum trâmite processual, onde é requerido dele as certidões, prontamente esse servidor deve, com presteza, informar e entregar essas certidões. E o terceiro tópico, falando ainda do atender com prestezas. As requisições para a defesa do município com preferência sobre qualquer outro serviço. Em se tratando de graus de prioridade, o município requerindo do agente público estas requisições, ele tem preferência sobre qualquer outro serviço. É isso que você deve entender dessa parte. Até aqui, todos estão me entendendo? Querem fazer alguma pergunta? Está me ouvindo bem? Senão eu vou continuar e só vou parar a hora que vocês me interromperem, se for o caso. Tá certo? Só um instante, só adicionar aqui mais. Por isso, continuando então. Seguimos. Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades que tiver ciência em razão do cargo. Isso é um dever do servidor. Ainda estamos falando dos deveres. Ainda estamos falando do artigo 163. Ainda estamos na Lei Orgânica 040. Isso é muito importante porque nós vamos ter outras aulas, e logo mais eu vou falar disso. Nós vamos ver que isso parece se misturar, mas está em partes diferentes nas outras legislações. Seguindo, zelar pela economia do material e pela conservação do que for confiado à sua guarda. O servidor público, o agente público, ele tem que zelar pelo princípio da economicidade. Ele tem que preservar tudo aquilo que está confiado à guarda e à utilização dele. Se trata de um objetivo muito óbvio isso, pessoal. Pensa comigo. Se você é um servidor público, eu, você e todos os demais da sociedade contribuímos com os nossos encargos, os nossos tributos. E isso é um bem público e, portanto, deve ser conservado para tal fim. Guardar sigilo sobre assuntos da repartição. O agente público, ele deve ser uma pessoa naquilo que pode, o mais discreto possível, com relação aos assuntos da repartição. Esse sigilo é um dever do servidor. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. E vocês vão ver isso em outras legislações, que essa modalidade de conduta compatível com a moralidade administrativa, ela é tanto no ato quanto fora do ato de prestação de serviço. O servidor ele tem que ter moralidade, tanto fora quanto dentro da instituição pública. Ser assíduo e pontual ao serviço, inclusive na convocação para serviços extraordinários. Isso daqui, o examinador, na hora da prova, ele vai colocar na assertiva, inclusive na convocação para serviço extraordinário, a seguinte informação: exceto na convocação para serviços extraordinários. Ele vai te confundir, porque você vai estar focado, mas ao mesmo tempo também apressado em fazer todas as respostas. Nós estamos falando agora, especificamente nessa aula, do processo seletivo que acontece no próximo domingo, dia 7 de abril de 2024, aqui em Uberlândia. É uma prova tranquila de se fazer, porque ela não tem tantas etapas quanto provas de concurso ou de outros processos, como o caso da redação. Aqui não, é só sua prova objetiva. Tenha tranquilidade para responder, leia com calma, leia com cautelas as assertivas e faça o que eu te orientei anteriormente. Coloque muita ênfase nessas palavras que ou são muito excludentes ou muito inclusivas. Como, por exemplo, a própria palavra inclusive, a palavra exceto, a palavra apenas. Essas palavras merecem a sua atenção na hora da prova. E é muito breve, pessoal, no que diz respeito ao artigo 163 e 164. Porque vocês vão ver que são poucos assuntos. Deve cair, no máximo, exagerando, 3 questões sobre o artigo 163 e 164 da Lei Orgânica. Eu acredito que cairão 2 assertivas. E essas 2 assertivas, eu quero te dizer uma coisa muito importante. Todos os seus concorrentes, para não usar outro termo, adversários, todos eles vão acertar essas questões. Todos os seus concorrentes vão acertar essas questões. Você não pode errá-las. Você não pode errá-las. Então, continuando falando dos deveres. Tratar com urbanidade as pessoas. É próprio do trato do servidor público o trato com urbanidade as pessoas. Como é ruim você chegar numa repartição pública, você chegar em uma instituição pública e a urbanidade ser algo que está ausente no trato e no atendimento daquele servidor, e você passa a se referir à identidade daquela instituição
pelo maltrato da urbanidade daquele servidor, ou pelo bom trato. Aquela instituição ela se torna uma referência positiva ou negativa a partir dos colaboradores que nela trabalham. Por isso, o servidor público deve sempre se esforçar para a urbanidade para com as pessoas. Representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso do poder. Outra palavrinha fácil do examinador usar para te derrubar. Ao invés de usar a expressão, a palavra ilegalidade, ele usar a palavra legalidade. Representar contra a legalidade, omissão ou abuso do poder. E você, no afã de responder rápido as questões, passa desapercebido. Lembre-se, no que se refere a dever, o servidor deve representar contra a ilegalidade, a omissão ou o abuso do poder. Sempre solicitado em um processo de trâmite judicial, você deve representar contra essa ilegalidade. Sugerir providências tendentes à melhoria dos serviços. Ele vai te dizer que isso é uma proibição. Temos questões à frente que vai cair dessa forma, e nós vamos ver daqui a pouco nos exercícios. Eu vou trazer aqui de 3 a 5 exercícios para você, e você vai identificar o examinador justamente dizendo isso daqui, que é uma proibição você sugerir providências tendentes à melhoria do serviço. Não, você tem o dever, enquanto servidor, enquanto agente público, sugerir essas providências de tendência à melhoria do serviço. É ainda seu dever frequentar curso de treinamento ou especialização quanto designado. E isso, pessoal, é próprio também do ato de serviço. Há uma condição de especialização, de um treinamento. O servidor deve frequentar esses cursos. É parte da função dele. Manter sempre atualizados seus dados cadastrais, especialmente o endereço residencial, domiciliar e a relação de dependentes. Também é algo muito óbvio para o servidor público. E como eu disse para vocês, nós já terminamos um dos artigos. É bem curto. Por isso é que eu chamo a sua atenção. As assertivas que vão vir, as questões que vão vir, essas questões virão, entendo eu, de forma muito fácil. É a minha opinião quanto a essa condição. E nessa condição de facilidade, você não pode, em momento algum, errar um tipo de questão como esse. Você não pode, em momento algum, errar um tipo de questão como essa. Pergunto se todos estão me ouvindo bem e dá um joinha, por gentileza. Se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta até aqui, dá um joinha aí, por favor, todos vocês, se está tudo certo com o áudio. Porque como eu estou no estúdio de gravação, eu não consigo acompanhar a tela da projeção da aula. Está todo mundo me ouvindo bem? Ok? Obrigado pela participação. Continuando. Falando então das proibições, já que nós terminamos os deveres. O que é proibido ao servidor? É proibido ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. É uma obviedade, pessoal. Imagine você em um ato de serviço público para se ausentar do seu local de trabalho e sofre um acidente. Como que não vai ser esse processo? Como que não vai ser essa sindicância? Imagina a complexidade disso. Você estava em ato de serviço, se ausentou para ir do outro lado da rua, para qualquer coisa que seja, e sofreu um acidente, e não teve a prévia anuência do seu chefe imediato para essa condição de ausência. Então, isso é uma proibição. Segundo, retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento objeto da repartição. Tá vendo quando eu falo com você, porque é óbvio, muito óbvio? Como que você, enquanto prestador de serviço, vai ter a autonomia para retirar, sem autoridade imediata sua, te dar essa anuência, um documento, um objeto da sua repartição? Não faz o menor sentido. Você não possui essa autonomia. E o seu examinador, ele vai colocar na prova uma assertiva como essa, e ele vai dizer que isso aqui, como proibição, você tem esse direito. E não, você é proibido. Ele vai te confundir quanto a isso. Recusar fé a documentos públicos também é uma proibição ao servidor. No ato de serviço público, toda vez que solicitada uma documentação para qualquer trâmite processual que seja, o servidor tem que prestar essa documentação. 4. Opor resistência injustificada à tramitação de documento e processo ou execução de serviço. É análogo ao ponto anterior. Da mesma forma como você não pode recusar fé a documentos públicos, você também não pode opor, melhor dizendo, resistência injustificada à tramitação desse documento. Esse documento ele tem que ter livre tramitação. E você não pode ser a barreira, não pode ser
aquele que vai obstruir, o opositor a essa tramitação. Pelo contrário, você tem que promover a facilidade para essa tramitação de documento ou com a execução de serviço que seja. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição é uma proibição ao servidor público. Referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso às autoridades públicas ou aos atos do poder público, mediante manifestação escrita, oral, podendo, porém, criticar o ato do poder público, do ponto de vista doutrinário, ou da organização de serviço de forma que ele tenha essa condição para apresentar essa manifestação, mas ele tem que usar esses recursos. E aqui vai uma ressalva: enquanto servidor, cuidado como você vai fazer o uso dessa liberalidade que você tem. O ideal é que você tenha sempre essa ressalva de que você não pode, você é proibido de referir-se de modo depreciativo e desrespeitoso às autoridades públicas ou aos atos do poder público. Tome cuidado com isso. Continuando. É ainda proibido cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. Você não pode atribuir a outrem, a um terceiro, aquilo que é um desempenho da sua atribuição. Isso é algo muito óbvio também, pessoal. Imagina eu colocando alguém para trabalhar no meu lugar, para realizar a minha ação pública. É lógico que é inadmissível, é proibido. Coagir ou aliciar outro servidor no sentido de filiação, associação profissional, sindical ou partido político. Você, enquanto servidor, tem o direito, a menos que seja da alta administração, de participar dessas condições sindicais, dessas paralisações, dessas associações. Agora, você não pode coagir um terceiro servidor, um outro servidor, melhor dizendo, a fazer o mesmo que você faz. Isso aí você é proibido de fazer. Seguindo, manter sob sua chefia imediata, em qualquer cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até segundo grau. Pessoal, são 3 graus aqui. Cônjuge, companheiro ou parente até segundo grau. O que o examinador vai fazer na hora de sua prova? Ele vai colocar cônjuge, ele vai colocar companheiro e ele vai dizer que é parente até terceiro grau. E você não pode esquecer, é proibido essa chefia imediata, em se tratando dos cargos de confiança, de chefia, a ideia de manter um cônjuge, um companheiro ou um parente até segundo grau. Até segundo grau você não pode, é uma proibição. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade pública. Você também não pode. É proibido isso. Também para mim, pessoal, parece muito claro. Parece muito evidente essa ideia de que eu não posso usar o meu cargo para ter um proveito pessoal. Para mim, isso também é de fácil entendimento. Continuando. Participar da gerência ou da administração de empresa privada, de sociedade civil, ou exercer comércio e, nessa qualidade, transacionar com o município, exceto se a transação for precedida de licitação. O examinador vai colocar na sua prova. Tudo isso que eu te disse anteriormente vai dizer transacionar com o município, inclusive se a transação for precedida de licitação. Não, é exceto. Ele vai dizer para você que isso daqui é um dever. Não, e não é um dever, é uma proibição. Então ele vai trocar esses termos técnicos para te confundir na hora da prova. E você deve lembrar que é proibido eu, enquanto agente público, você, enquanto agente público, a ideia de termos sobre a nossa gerência, sobre a nossa administração, uma empresa privada, de sociedade civil, ou exercer comércio e, nessa qualidade, transacionar com o município. Enquanto agente público, eu não posso executar essas ações. Seguindo, atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até segundo grau. Assim como a ideia que nós temos aqui, que é manter sob a chefia segundo grau, também essa ideia de atuar como procurador intermediário junto a repartições públicas
vale também para parentes até segundo grau. Então, ele pode ser que ele pegue esses textos e confunda você colocando o terceiro grau para um e o segundo para outro. Não, os dois, conforme o artigo 164 sobre as proibições do servidor público, vai dizer que é parente até segundo grau, cônjuge e companheiro. Essas terminologias não mudam em nenhum dos dois. Não muda no 9 e não muda no 12º. Continuando. Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. Tem algo que gera dúvida em vocês quanto a essa condição? Porque para mim parece muito óbvio também. É claro que eu, enquanto servidor, não posso receber propina, não posso receber comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão das minhas atribuições. Isso também para mim parece muito claro. É claro que eu sou proibido quanto a isso. Praticar usura sobre qualquer uma de suas formas. Uma das formas de usura é a agiotagem. É uma proibição ao servidor público. Ainda, proceder de forma desidiosa. Professor, o que é desidiosa? O que é desídia? Desídia é a característica que se dá à negligência, à imperícia, à imprudência do trabalhador. E, pessoal, eu falo isso aqui, ó, com base no artigo 482 da CLT, falando das leis trabalhistas, nós temos que levar em consideração que lá no regime CLT, isso constitui, inclusive, justa causa para a rescisão do contrato de trabalho. Então, a desídia no sistema privado pode, inclusive, dar justa causa. No sistema público, ela é uma proibição. Eu sou proibido de ser negligente. Eu sou proibido de ser imperito. Eu sou proibido de ser imprudente. Cuidado com as suas ações no ato do serviço público para você não incorrer nesse 15º e proceder de forma desidiosa, entendendo que você é hábil para uma iniciativa, mas essa iniciativa, que poderia ser de fato algo de boa vista, de boa índole, mas incorrer por algum evento em negligência, em imperícia ou imprudência. Cuidado com isso. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. Assim como eu tenho o dever de zelar por esse material, eu sou proibido de utilizar esse material para fins particulares. Pessoal, isso aqui ficou bem claro para vocês? Essas associações, vocês conseguem fazer de forma muito tranquila? Ou seja, onde tem o dever de que eu devo zelar pelo material público, eu também sou proibido de fazer uso desse material para as minhas atividades, para os meus proveitos particulares. Então, também me parece uma obviedade muito grande. É claro que eu não posso levar para minha casa um pertence público, porque o nome já diz, aquilo é público, aquilo não é privado, aquilo não me pertence. Se cair uma questão como essa, usando essa parte da lei, é muito fácil você identificar como uma proibição. Concorda comigo que não dá para entender isso aqui como um dever? Se o examinador tentar confundir você colocando que essa parte da lei é um dever, pensa comigo, é um dever eu utilizar o material público para fins particulares? Raciocínio, não faz sentido. Isso não pode ser um dever, isso é uma proibição. E o examinador vai fazer esse tipo de brincadeira, daqui a pouco nós vamos dizer isso melhor. Ainda é proibido ao servidor público cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ele ocupa, exceto em situações transitórias de emergência. O que o examinador vai fazer? Inclusive em situações transitórias de emergência. Professor, não entendi. O seu examinador, na hora da prova, vai pegar esse texto de lei, vai escrever na íntegra e vai dizer lá no final, onde está dizendo exceto, ele vai dizer inclusive. E não é inclusive, é exceto. Cometer a outro servidor atribuições estranhas do cargo que ocupa. Exceto, e não inclusive, exceto em situações transitórias de emergência. Está acontecendo uma emergência. Eu posso cometer uma outra pessoa a um ato de atribuição, perdão, a uma atribuição estranha à sua função, ao seu cargo. Por quê? Porque se trata de uma emergência. Não é próprio da função dele, mas por uma questão de emergência, eu tive que lançar a mão daquele servidor e fazê-lo cumprir aquela atribuição, porque se trata de um caráter de emergência. Também, para mim, me parece muito óbvio. Eu sou proibido de fazer isso.
e eu só tenho a autorização, ou seja, a exceção, o que excetua é o caso de transitória emergência, onde ele pode também te confundir, tirar a palavra transitória e colocar permanente, exceto em situações permanentes. Não, não é permanente, é um período breve, é um período momentâneo. E durante essa brevidade, durante esse período transitório, eu posso lançar a mão de um terceiro para um atendimento de emergência. Continuando, já estamos quase no fim dos dois artigos, o artigo 163 e 164, para vocês verem que não é muito o que você deve levar para a sua prova. O que eu recomendo antes de dar continuidade com você? Leia novamente. Se alguma dessas partes chamou atenção, tome anotação. Não dá para dizer para você tomar nota de todos os dois artigos, porque nós estamos às vésperas da prova e eu sei que você tem muitas outras coisas para estudar. Com isso, antes de eu terminar essa aula, eu vou parar a gravação e vou fazer algumas perguntas para você, para a gente entender aqui na nossa conversa qual aula que vocês querem que eu traga amanhã para a gente conversar. Mas hoje, continuando falando das proibições, artigo 164, da questão que liga a Lei Orgânica 040, falando das proibições. O 18, exercer quaisquer atividades, inclusive conversas e leituras, que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função ou com o horário de trabalho. Eu estou no ato do meu serviço público. Me parece muito óbvio também que as conversas paralelas, que as leituras, pessoal, que não sejam compatíveis, que sejam incompatíveis com a minha atribuição, se trata de uma proibição. Então tome cuidado. Uma atividade, uma conversa, uma leitura que é incompatível com o meu exercício é uma proibição, pessoal. Eu estou proibido, enquanto servidor público, de fazer isso. E vamos para os exercícios. Até aqui, sobre os dois artigos, 163 e 164. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Eu posso ir para os exercícios? Me dá um joinha aí se todos entenderam. Ou ficou alguma dúvida? Agradeço a todos pela participação, então. Olha o exercício. Professor, não acredito. Cai desse jeito na prova? Estou te afirmando, caiu desse jeito. Isso aqui é o extraído seletivo, extraído de concurso, extraído das bancas. Só não consegui extrair aquilo que a RPO não disponibiliza, porque ela não entregou a prova. Mas dentro daquilo que ela disponibilizou, eu consegui extrair esse exercício. E diz, em relação aos dispositivos estabelecidos na Lei Complementar Municipal 040 e suas alterações, em seu artigo 164, olha só, estamos falando do 64. 164, proibição. 163, dever. Anotem isso. 163, dever. 164, proibição. 163, dever. 164, proibição. E ele traz as informações. 1, 2 e 3. Para você depois marcar a resposta correta. Esse é o tipo de questão, pessoal, que na hora da prova você tem que entender que não se trata de uma questão. Se trata de duas questões. Tranquilo entender isso? A primeira questão é eu descobrir se as assertivas são verdadeiras ou falsas. E a segunda questão é eu marcar a opção correta lá nas opções abaixo. A, B, C ou D aqui no caso. Tome cuidado com isso, porque candidatos acertam as assertivas, sabem identificar o que é errado e o que é certo, o verdadeiro e o falso, e na hora de ir lá e fazer a marcação, marca errado. Por quê? Falta de atenção. Você conhece o assunto, só que por um momento de distração, você vai errar a questão. Nós estamos falando aí, dependendo da divisão disciplinar, de 2 pontos, de 3 pontos, enfim, falta de atenção. Primeiro, ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe. Aí eu vou te perguntar, é um dever ou é uma proibição eu me ausentar do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe? Ele está perguntando da proibição. Pensa comigo, eu tenho o dever de me ausentar? Não. Eu tenho a proibição de me ausentar. Eu sou proibido de me ausentar durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. Então eu venho aqui e escrevo. Eu escrevo aqui, pessoal. Façam isso. Peguem essa prática para vocês. Eu venho cá, ó. Vou escrever aqui para vocês. Eu faria desse jeito se eu estivesse fazendo uma prova. E essa aqui, ó,
fosse a minha questão, eu escreveria desse jeito, verdadeira. Eu colocaria dessa forma. É assim que eu faria se eu estivesse colocando essa questão. Se eu estivesse fazendo desse jeito. Eu recomendo você fazer dessa forma. Se você passar a fazer dessa forma, você vai ver que vai ser muito mais fácil para você não errar questões. Escreva verdadeira. A próxima, a autonomia para retirada de documentos e objetos da repartição pública. Pensa comigo, eu tenho autonomia para retirar isso? Não, eu não tenho essa autonomia. Eu não tenho essa autonomia. De forma alguma, isso me é uma condição de autonomia. O que é isso? Isso aqui está na minha condição de proibição. Essa autonomia para retirada eu não tenho. Então, portanto, aqui também nós estamos falando de uma condição verdadeira. Por quê? Porque eu sou proibido disso. Recusar fé a documentos. Recusar fé, eu sou proibido. Então, portanto, todas essas questões estão corretas. A alternativa a ser marcada é a letra C. Primeiro exercício, letra C. E segue. Vamos para o próximo exercício. 2. Em relação aos dispositivos estabelecidos na lei complementar, das proibições ainda. 4. Ele traz o examinador a íntegra do texto e coloca para você a seguinte informação: referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso às autoridades públicas ou os atos do poder público, mediante manifestação, escrita ou oral, podendo, porém, criticar o ato do poder público do ponto de vista doutrinário ou da organização de serviço em trabalho assinado. Ele foi lá e deu um Ctrl+C e um Ctrl+V na lei, trouxe para você essa informação, e aí ele passa a te perguntar: esse texto não é uma proibição, é um dever? Pensa comigo. É um dever meu eu me referir a alguém de forma depreciativa e desrespeitosa? Claro que não. E aí ele diz assim, ó, para tentar só ganhar tempo: esse texto não se refere a 040, e sim a 2179 do Código de Ética? Não. Nós vimos agora há pouco. Isso aqui está tratando da Lei 040. Esse texto está correto e se encontra na Lei Complementar 040 e suas alterações. E fala sobre o artigo 164 das proibições. A alternativa correta também é a letra C. Porque a D vai dizer que está parcialmente correto. Afinal, todos têm o direito de criticar, inclusive excedendo do ponto de vista doutrinário. Ele foi lá e pegou parte do texto, do ponto de vista doutrinário, fez uma salada mista e te deu uma informação de inclusive excedendo, para tentar te confundir. Também exercício 2, letra C. Exercício 3. Em relação aos dispositivos estabelecidos na lei. Eu não mudei a tela para vocês, né? Desculpa. Eu estou vendo que vocês não estão vendo a tela e ninguém falou nada. Estou todo mundo caladinho. Espera aí que agora vai. Pronto. Agora sim. Em relação aos dispositivos estabelecidos na Lei 040 e suas alterações, seu artigo 163, são deveres do servidor. Agora nós vamos tratar de dever. O que é o meu dever? Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo? É o meu dever. Não é aquilo que excetua o meu dever. Então, portanto, ele quer a errada. Escrevam sempre que vocês verem essa palavra exceto. Errada. Ou escrevam erro. Ele quer a errada. Letra B. Ser leal às instituições a que servir. Sim, isso é um dever. Ainda não é exceção. Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Pensa comigo. Eu vou cumprir todas as ordens do meu superior. Essa ordem se trata de uma ilegalidade. Eu devo cumprir? Claro que não. Então, nós achamos aqui a nossa alternativa. O que o examinador quis confundir os candidatos? Ele usou a palavra exceto aqui e ele usou a palavra exceto aqui. Então, essa palavra exceto aqui e essa palavra exceto aqui pode fazer uma confusão aos candidatos na hora da prova. Porque ele vai ver exceto e ele quer o errado e aqui o errado, isso pode confundir. É só uma falta de atenção. Ser assíduo e pontual ao serviço.
exceto na convocação para serviços extraordinários. Pensa comigo, faz sentido isso? Olha só outra alternativa. Ele vai mais ou menos na mesma pegada. E ele vai trazer de novo o exceto. E ele quer também os deveres. Frequentar curso é um dever. Sugerir providências de melhoria é um dever. Tratar com urbanidade, nós falamos disso agora há pouco, é um dever. Agora, na medida do possível, será assíduo e pontual serviço? Exceto na convocação para serviços extraordinários? Claro que não. Não é exceto. É inclusive quando eu for convocado para serviços extraordinários. Pessoal, e com isso, eu vou interromper a gravação porque nós encerramos a aula, o artigo 163 e 164, dos deveres e das obrigações. Eu só quero pedir